Joia? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se fôssemos escolher um versículo para ocupar o lugar central dentro deste salmo, depois de olharmos para o mundo, depois de olharmos para as dificuldades que nos cercam, para as apreensões que envolvem o nosso coração, depois de olharmos para a complexidade da vida, os problemas, adversidades, tempestades, desertos, aflições, certamente nós colocaríamos como o versículo central, o versículo de número 4. Porque o versículo de número 4 junta todas as verdades e as traz para a vida da gente. O versículo de número 4, ele pega verdades do céu e traz para a terra. Ele traz as verdades de quem Deus é para o nosso cotidiano. Ele traz as verdades acerca dos atributos de Deus para os nossos desertos, para as nossas tempestades, para os nossos vales, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas esquisitices, todos nós temos. O versículo de número 4, ele coloca Deus dentro da nossa vida, com todas as complexidades que ela tem. E o versículo de número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Será que o vale da sombra da morte é algo do qual nós estamos isentos? Será que estamos blindados com respeito a problemas, adversidades, lutas que são maiores do que nós? Será que nós estamos totalmente guardados de passar neste mundo por aflições? Aflições que, humanamente dizendo, podem até nos levar ao desespero. Será que nós estamos totalmente livres disso? É certo que não. Eu não sei quem acompanhou a notícia de uma jovem, de uma garota, que estava fazendo um turismo de aventura lá na Indonésia e visitando um dos vulcões mais famosos neste turismo de aventura. E ela subiu até o topo, acompanhada de alguns colegas e de um guia,
E no retorno, ela, cansada, ficou um pouco para trás. O guia seguiu o caminho com os outros. E ela acabou escorregando ou errando a passada e caiu de espinhadeiro abaixo. Não morreu imediatamente, mas veio a falecer, segundo o legista, cerca de 20 minutos ou 30 minutos depois da queda. Eu imagino o coração do pai. Chegou aos meus ouvidos que é um pastor. Eu imagino o coração da mãe, eu imagino o coração da família. Eu imagino a experiência dessa moça, que não morreu de imediato, mas ficou ali, talvez aguardando um socorro rápido, aguardando um resgate, e veio a falecer. No mundo a gente tem aflições. No mundo a gente passa por lutas, a gente passa por perdas, a gente passa pelo vale da sombra da morte. E às vezes o vale da sombra da morte nem envolve a morte de alguém. Mas é uma enfermidade, é um problema de relacionamento, é o desemprego que bateu a porta e parece que não vai embora. É um problema emocional, é um problema mental, é a dor de um relacionamento rompido, é um divórcio não desejado, é uma crise financeira, é a cobrança chegando e o dinheiro não vindo junto. São os filhos rebeldes dando problemas. São filhos que foram criados no caminho do Senhor e de repente viram as costas, como se tudo que os pais fizeram de nada valesse. São problemas no casamento, são problemas no trabalho, são problemas deste mundo. E alguém já disse que são deste mundo e servem para nos lembrar que o céu não é aqui. Mas, onde está o nosso consolo? O Senhor nunca nos deixa sozinhos, irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O texto segue, diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Estamos falando sobre plenitude do Espírito Santo. É a série na qual estamos. E eu tenho sido muito abençoado, espero que vocês também. E o Espírito Santo, lá em João capítulo 16, antes de Jesus subir aos céus, antes de Jesus morrer na cruz, antes de todo o desfecho, a obra consumada de Cristo se concretizar, ele fala com os seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Mas ele chama o Espírito Santo de Consolador. E por que é que nós precisamos de um Consolador? Por que é que nós precisamos do bordão e do cajado do bom pastor? Porque vivemos num mundo repleto de aflições. Jesus declarou: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá João vai usar dessa mesma verdade para nos dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé essa gerada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração.
Fé essa sustentada pelo Espírito, grande Consolador, dentro do nosso coração. Irmãos, mais cheios do Espírito nós estamos, mais do consolo de Deus nós temos. Mais plenos do Espírito nós estamos, mais consolados por Deus nós somos. Às vezes, nada muda ao redor. Puxa, pastor, estou buscando Deus. Eu estou me sentindo mais cheio do Espírito Santo. Mas eu continuo desempregado, eu continuo com um problema de saúde, eu continuo com um problema em casa, eu continuo numa crise financeira, eu continuo com uma série de lutas, adversidades à minha volta, mesmo me sentindo mais cheio do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos entender um princípio das Escrituras que é maravilhoso, mas não é fácil de entender. Primeiramente, a palavra pela ação do Espírito transforma a gente. E depois, a partir de nós e através de nós, começa a transformar as coisas à nossa volta. Primeiro o milagre acontece dentro de nós, para depois o milagre acontecer ao nosso redor. E por meio de nós, muitas vezes. Bendito é o nome do Senhor. Então, no Salmo 23, versículo 4, o texto que fala sobre o vale da sombra da morte, que pode ser tudo isso que nós já dissemos, ele também fala sobre a presença e o consolo de Deus. E a presença e o consolo de Deus na nossa vida hoje, irmãos, está no Espírito que nos foi dado. Jesus está à direita do Pai. Mas espera aí, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que Ele está lá e está aqui, ao mesmo tempo? Pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito Santo é a presença de Jesus conosco, e não só conosco, mas em nós. É o bordão e o cajado do pastor, nos consolando, irmãos, e nos confortando na caminhada desta vida. Eu me lembrei agora da história de um casal de missionários que se dedicou à obra missionária por 30 anos. Lá no continente africano, no meio de um povo difícil, 30 anos, a igreja orou por eles, os enviou, e eles ficaram no campo missionário 30 anos. Depois de 30 anos, já mais velhos, eles tomaram, orientados por Deus, a decisão de retornar para o seu país, para a sua igreja. E eles então venderam tudo que tinham, e havia 30 anos que eles não encontravam os irmãos, que eles não tinham tempo de comunhão com a igreja. E eles enviaram carta, avisando que estavam voltando, avisaram o dia que chegariam, vieram de navio e avisaram, inclusive, a hora que estava programada para a chegada deles no porto. E tanto o missionário, o homem, como a missionária, a mulher, estavam com o coração cheio de expectativa. Vai ter um monte de gente nos aguardando. Vai ser uma grande festa já na descida do navio. Vai ter foguete, vai ter balão, vai ter a banda da igreja, o pastor da igreja vai estar lá, a liderança, todo mundo para nos receber.
Já dá para imaginar, né? Quando eles chegam no porto, eles olham para um lado, já descendo do navio, eles olham para o outro. Todos que vieram com eles desciam e tinha familiar ali para abraçar, tinha amigos ali aguardando, mas eles olhavam para o lado, viam pessoas se abraçando aqui, pessoas se abraçando ali, mas nem sequer uma pessoa para os abraçar. Eles desceram carregando as suas malas, pegaram um táxi, foram para casa, chegaram em casa, arrumaram a mala, tinha só uma mulher ali cuidando para eles, os abraçou, que bom que vocês chegaram, pá, a casa está aqui, a gente arrumou para vocês, está tudo certo. E a esposa daquele missionário não aguentou. E ela olhando para o seu marido, ela disse, que decepção. Que decepção. Eu não esperava uma recepção como essa, vindo para casa depois de 30 anos no campo missionário. O marido ouviu o desabafo da esposa, guardou com ele, foi orar. Ele também estava triste e decepcionado. Mas ele foi orar. E orando, Deus trouxe uma verdade para o coração dele. Imediatamente ele chamou a sua esposa e disse, meu amor, eu também imaginava uma recepção diferente. Mas eu fui orar e Deus falou algo comigo que eu preciso compartilhar com você. Deus só me disse uma coisa: vocês ainda não chegaram em casa. A nossa casa não é aqui, irmãos. A nossa casa é lá. E um dia a gente vai para lá. E lá vai ter uma grande festa. Amém, irmãos? Porque aqui a gente se decepciona. Aqui a gente se aborrece. Aqui a gente se frustra. Mas, irmãos, lá vai ser uma grande festa. E o coração daquela mulher foi consolado, confortado por essa verdade. Que o Espírito Santo soprou no coração daquele homem, para que ele também não tivesse o seu coração endurecido, tomado de mágoa, de aborrecimento, de tristeza. Irmãos, o Espírito Santo é que nos consola, o Espírito Santo é que nos conforta, o Espírito Santo é que nos faz no vale, na tempestade, no deserto, ou seja, qual for a luta que nós estivermos atravessando, nos lembrar de verdades acerca do nosso Deus, que nós não podemos esquecer em momento algum. E o Salmo 23, e eu creio nisso, que quando diz aqui que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse consolo sobre a vida de Davi, que foi quem escreveu o Salmo 23, está no fato de que o Espírito Santo fazia com que ele lembrasse das verdades do Salmo 23, quando estava no vale da sombra da morte, quando estava passando pela tempestade, quando estava passando pelo deserto, quando estava lidando com as lutas e adversidades deste mundo. Irmãos, o mesmo Espírito Santo nos lembra das verdades do Salmo 23, quando a gente está passando por luta. Mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais dessas verdades tomarão a nossa mente e o nosso coração. Que verdades são essas? Vamos lá. Primeira, o Senhor é o meu pastor. É tranquilo lembrar disso no churrasco. É tranquilo lembrar disso
na festa. É tranquilo, fácil lembrar disso lá onde eu experimentei ontem o clima das montanhas, aquela beleza toda, aquela atmosfera, natureza para tudo que é lado. É tranquilo e fácil lembrar disso na praia. Quem gosta de praia aqui? Se você não gosta, tem problema. Procura alguém. Praia é muito bom. Praia. Você olha para aquele mar, você fala, Deus existe e Ele é o meu pastor. Não é verdade? É fácil lembrar nas vitórias. É fácil lembrar nas conquistas. É fácil lembrar quando as portas vão abrindo, assim, você vai andando, ó, a porta vai abrindo. É fácil lembrar no dia bom, mas é difícil lembrar no dia mau. É fácil lembrar quando a saúde está 1000%. Mas é complicado lembrar quando a saúde começa a desvanecer. Quando o cenário não é tão bonito à nossa frente. Quando parece que aquela nuvem escura baixa sobre nós. Quando a dor chega, quando a perda chega. Quando o problema parece insolucionável, quando a adversidade bate a porta, entra e senta no sofá da sala, quando o desemprego persiste, quando o casamento está em crise, quando os filhos estão rebeldes, quando o vício aprisiona um ente querido, aí, irmãos, é muito difícil a gente lembrar que mesmo no vale da sombra da morte a gente tem um pastor. E como é que a gente é consolado com bordão e com cajado no vale da sombra da morte? É por meio do Consolador, queridos. É por meio do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos consola, nos fazendo lembrar das verdades da palavra de Deus. O mundo pode se transtornar, o mundo pode mudar do dia para a noite, irmãos. As coisas podem ficar muito difíceis, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. E Ele permanece o mesmo. A palavra nos diz que o nosso bom pastor, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor. Que coisa maravilhosa. Eu estou no vale, eu estou na luta, eu estou no deserto, eu estou no meio da tempestade, eu estou passando por adversidades que eu nunca imaginei. Mas o Senhor é o meu pastor. Eu acho que o bordão e o cajado é assim, ó, é como se o nosso pastor pegasse, lembra aí que eu estou aqui, viu? Dá uma batidinha, as ovelhinhas mais teimosas, né? Bate na cabeça assim o bordão. Ei, sou seu pastor. Estou contigo todos os dias. Esquece não. Ei, estou aqui. Esquece. Lembre de quem eu sou. Irmãos, tem muita gente que diz, você tem que saber quem você é. Irmãos, isso é importante. Mas isso não se compara em grau de importância a sabermos quem Deus é. E Ele é o nosso pastor. Amém, irmãos? João capítulo 10, tem que ler João 10 hoje ainda, antes de dormir. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor que chama as suas ovelhas pelo nome. Elas ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas também o conhecem. E elas o seguem. Esse bom pastor é Jesus, queridos. E nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pastor, plenitude do Espírito, então, nos faz lembrar, isso mesmo, das verdades acerca de Deus. Se o Espírito Santo estiver apagado, meu irmão, se você estiver entristecendo o Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver assim, apagadinho dentro de você, meu irmão, você não vai lembrar.
não vai vir para a sua memória nem para o seu coração verdades maravilhosas a respeito de Deus, que não tem situação nessa terra que possa prevalecer diante delas. Porque é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos faz lembrar, é o Espírito Santo que aplica essa verdade dentro do nosso coração. Vida cheia do Espírito é vida cheia da palavra, vida cheia da palavra é vida cheia das verdades acerca de Deus. E essas verdades são para a vida, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É para a vida, não é algo para a gente guardar. Oh, eu conheço teologia. Ah, eu decorei os atributos de Deus. Ah, eu li as Institutas de Calvino, bom para você, um livro maravilhoso. Mas se você não ler a Bíblia e aplicar na vida, de nada adianta. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam operosos praticantes dela. Esse é o chamado de Deus para nós. Amém? E como que a gente pratica? Espera aí, se o Senhor diz que Ele é o meu pastor, eu encho o meu coração com essa verdade. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Segunda verdade que o Espírito Santo nos faz lembrar é quando a gente está passando por momentos difíceis, mas não só nos momentos difíceis, são verdades para todos os dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guarda aí, Ele é tudo que eu preciso. Às vezes, na didática do reino de Deus, a gente tem que perder dinheiro, saúde, pessoas, coisas e assim por diante, para a gente aprender que Deus é tudo que a gente precisa. Porque Ele é tudo que de verdade a gente tem. Vamos só supor, tá bom? Precisa bater na madeira, não. Tem crente que faz isso, olha só. Amanhã é o seu culto de velório. Amanhã é o culto do seu velório. Ninguém deu amém, né? Mas vamos supor, pastor Júnior, estamos ligando nessa madrugada, partiu o irmão tal. Eu falo isso sempre, um dia uma pessoa me procurou e disse, pastor, e o dia que partiu, você vai ficar ruim na fita? Ué, ruim por quê? Ué, profeta. Né? Vai aumentar a credencial. Mas vamos supor, meu irmão, e aí, morreu. E não fui eu não, foi você. Você foi. Pastor, sou jovem. Todo dia cedo liga na Jovem Pan de Sorocaba, lá pelas 7 da manhã. É quando vem a lista de quem morreu. Tem gente de 86, tem gente de 37, tem gente de 15, tem gente de 19, tem gente de 10, tem gente de 95, tem gente de 102, tem gente de 22, tem gente de 18, tem gente de tudo que é idade, irmãos. A idade mais difícil de morrer é 48. Mas, irmão, vamos lá, morreu, o que você leva? O que você leva? O que eu levo? Só uma coisa. Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você só leva Deus contigo, meu irmão. Você só leva Deus contigo. Deus é tudo que verdadeiramente nós temos, irmãos.
Pastor, mas o seguro... Não, meu irmão, você não tem controle sobre nada. Eu não tenho controle sobre nada. Eu dirigi mais de 900 quilômetros de ontem para hoje. Irmãos, as estradas, estrada de Minas, você sabe como que é a estrada de Minas? Atrás de mim cabe um carro e anda dois. Não tem acostamento, meu irmão. Tem lugar que você tem que parar e o outro carro tem que vir, passar, para depois você tentar passar. É árvore para tudo que é lado. E a estrada também, Fernão Dias, quem gosta da Fernão Dias, já passou por lá? Irmãos, tem curva que parece que o carro não vai fazer. Você vai deitar agora, vai deitar, não deitou, louvado seja Deus, segue o rumo. E eu vim dirigindo, é um caminhão que tomba na sua frente, tchau. Não tem tempo de reação, não tem tempo de vamos fazer alguma coisa. Não tem jeito. Que controle a gente tem, irmãos? Você dirige bem, você vai lá certinho, vem um doido do outro lado e resolve encontrar contigo. Tchau, é ver Jesus. E espero vê-lo sorrindo. Amém, irmãos? A única coisa que a gente leva é a fé. Por que eu estou dizendo isso? Nas dificuldades da vida, a gente tem que lembrar que Ele é tudo que a gente precisa, irmãos. Por quê? Porque o que adoece a gente é se esquecer disso. Ah, mas eu estou perdendo dinheiro. Ah, mas eu estou perdendo. Ah, mas eu estou perdendo. Olha para Deus. Porque tudo que nós temos, irmãos, se permanece conosco, é porque Ele tem dado e Ele tem sustentado. Tudo que nós temos, irmãos, ninguém tira nada de nós sem a permissão de Deus. Vai lá para a história de Jó. Mexeu nas coisas, nos bens, na posse. Mexeu na família, nos filhos. Mexeu na saúde de Jó. Mas o diabo não fez nada sem a permissão de Deus. E nada foi feito sem um propósito maravilhoso. Que era que lá na frente Jó declarasse, em louvor e para a glória de Deus, e para a vergonha do diabo e do inferno inteiro, te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, irmãos? A gente tem que lembrar que Ele é tudo que a gente precisa nessa vida. Às vezes eu vejo pessoas colocando, outras pessoas num pedestal. Não faz isso não, meu irmão. Isso é idolatria. Ah, sem a minha mãe eu não vivo. Vive sim. Ah, sem o meu marido eu não vivo. Vive sim. Eu tenho um testemunho lá na minha família. Minha mãe perdeu o marido, eu tinha 6 anos, já fazem 42 anos, e vive muito bem. Inclusive está, nesse mês, passeando na Itália. E o Lima está lá no cemitério de Tamonte, meu papai. Vive sim. Pastor, mas se eu falar isso, Deus vai tirar. Que Deus é o teu? Um Deus carrasco? Deus só tira as coisas da gente para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, até as perdas que a gente vive, irmãos. Deus está moldando a gente para a eternidade. Deus está trabalhando a nossa vida para a glória dEle. Amém, irmãos? Então, cuidado com os pedestais. Eu não vivo sem esse trabalho, eu não vivo sem essa igreja. Ah, vive. Eu não vivo sem isso, eu não vivo sem aquilo, eu não vivo sem aquilo outro. Vive! A gente só não vive sem Jesus, irmãos. Sem Jesus a gente não vive nem nessa terra, porque quem não tem Jesus não tem vida. É um morto que parece que vive, mas não vive. E a gente não vive eternamente também. Agora, com Jesus, irmão, a gente vive. E Ele dá sentido para tudo mais. Ele dá sentido para o casamento, Ele dá sentido para os filhos, Ele dá sentido para o trabalho, Ele dá sentido para todas as coisas na nossa vida, para que elas sejam bênção, mas jamais objeto de veneração da nossa parte. A gente não pode trocar o abençoador pelas bênçãos. Jamais. Ele é tudo que a gente precisa. Amém, irmãos? Tem que lembrar disso. Quem nos faz lembrar disso? O Espírito Santo. Roubaram meu carro.
Ô, meu irmão, calma. Você vive sem carro. Se tiver seguro, melhor, né? Mas não fiz, esqueci de pagar, venceu o seguro. Meu irmão, trabalha, compra outro. Não precisa arrancar os cabelos, brigar com o mundo por conta disso. Aconteceu isso. Meu irmão, descansa, olha para Deus. Pergunta o propósito para Deus. Talvez Ele nem responda, mas Ele vá te mostrando com o decorrer do tempo. Amém? Então, são verdades que o Espírito Santo nos faz lembrar. Outra verdade, olha só. Versículo 2 ainda. Ou melhor, agora o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Irmãos, o Espírito Santo nos faz lembrar o que o nosso Senhor, o nosso pastor, aquele que é tudo que nós precisamos, fez por nossa alma. E isso é maior do que tudo. 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 Pastor, mas eu casei. O que ele fez pela tua alma é maior do que o teu casamento, que foi bênção dele também. Pastor, mas eu tenho filhos. O que ele fez por tua alma é maior do que ele ter te dado filhos. Essa obra que é dele também. Pastor, mas eu tenho um ótimo emprego. Pastor, eu tenho uma ótima profissão. Pastor, eu tenho uma ótima casa. Pastor, eu sou um cara bacana, eu sou uma moça bacana. O que ele fez por tua alma é maior do que tudo isso. Ele trouxe refrigério para a nossa alma. Ele salvou a nossa alma. Ele avivou a nossa alma. Ela estava morta. E Ele deu vida a ela. Mais do que um corpo com alma. Essa frase do pastor Hernandes eu gosto muito. Nós somos uma alma com corpo. Eu gosto muito do Salmo 116. Abre lá comigo rapidinho. Porque eu acho que o salmista resume assim perfeitamente. Salmo 116. E na hora do vale, meu irmão, da tempestade, da luta, o Espírito Santo tem que nos lembrar disso. Olha só, versículo 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E quando eu passar pelos vales, tempestades e desertos e adversidades, na terra dos viventes, eu vou me lembrar disso. E eu vou pregar para minha alma, volta ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Meu irmão, não há o que a gente possa perder, não há sofrimento que a gente possa passar. E quem está falando isso para vocês não é um super-homem, não. Se eu perder filho, se eu perder esposa, eu vou camelar, gente, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou me arrebentar de chorar. E que isso não aconteça, em nome de Jesus. Mas se acontecer, vou chorar demais. E se eu morrer também, Joana vai chorar, em nome de Jesus. Irmãos, perder um amigo, perder um irmão em Cristo. Gente, tudo isso faz a gente sofrer. Mas, queridos, nessas horas, a gente tem que lembrar do que o Senhor fez pela nossa alma. E lembrar que tudo à nossa volta pode estremecer, as coisas podem mudar do dia para a noite. O dia mau pode aparecer no nosso calendário. Mas o que Ele fez pela nossa alma é imutável, é irremovível e é eterno. Diabo, mundo, nada pode tocar nisso, irmãos. Amém. Amém, queridos? E quem nos faz lembrar disso? O Espírito Santo.
vida na plenitude do Espírito, meu irmão, na hora da luta você vai lembrar, peraí, eu tenho um pastor, é o Senhor é o meu pastor. Na hora da luta você vai lembrar, peraí, eu não tô desamparado não, Ele é tudo que eu preciso, porque Ele é tudo que eu tenho de verdade. E você vai se lembrar do que Ele fez por tua alma, por tua alma. Amém, irmãos? Mais uma verdade da qual somos lembrados, e aqui apenas um parêntese. Quem nos guia é o Senhor, amém, irmãos? Porque aqui vai dizer, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Às vezes a gente acha que o vale da sombra da morte, foi o diabo que botou esse negócio aqui. Irmãos, quem nos guia é o Senhor. E Ele sabe quando que a gente tem que passar pelos vales. Ele sabe quando que a gente tem que passar pelos desertos. Ele sabe quando que a gente tem que passar pelas tempestades. E Ele está nos guiando. As veredas da justiça, por amor de seu nome, envolvem os vales da sombra da morte. Ele não deixou de nos guiar no vale da sombra da morte. Ele não abriu mão de nós, tocou as ovelhas e nos deixou sozinhos. Não, Ele está lá, diz o texto. Até no vale da sombra da morte, estamos sendo guiados pelo Senhor. O nosso problema, irmãos, é que a gente abraçou um evangelho triunfalista. O evangelho da prosperidade. Então, andar com Deus é surfar a onda. É a crista da onda. Andar com Deus é estar no topo. Andar com Deus é estar blindado, igual aquela bateria ali, ó. Blindado, nada me toca. Andar com Deus é estar, meu irmão, não é bíblico. Mas tem um monte de gente que gosta de ser enganada. Mas abre os teus olhos e que o Senhor abra o teu coração. Este evangelho não é bíblico. O verdadeiro evangelho diz respeito a um crucificado que ressuscitou dentre os mortos. E disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O verdadeiro evangelho diz a respeito de tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir as pegadas de Jesus de Nazaré. Eu não consigo ver crista da onda nisso. Eu não consigo ver o topo nisso. Eu não consigo ver lugares de destaque, proeminência neste chamado. O que eu consigo ver são homens e mulheres caminhando humildemente com o seu Deus. Amém, irmãos? Esse é o chamado de Deus para nós, em nome de Jesus. Boa parte dos desigrejados hoje estão desigrejados porque aprenderam outro evangelho. E diante das frustrações, das decepções, saíram. Mas espera aí, me disseram que se eu fizesse essa campanha, eu nunca ia ficar doente. Se eu fizesse essa campanha, eu jamais teria problema financeiro. Se eu fizesse essa campanha, rapaz, eu ia estar morando lá na cobertura. E ainda estou na edícula da casa da minha mãe. Frustra. Pregam o que Deus nunca prometeu, como se Ele tivesse prometido. Enquanto que o verdadeiro evangelho, meu irmão, ele transforma o nosso coração. E a partir daí muda as coisas. Você pode aprender a lidar melhor com dinheiro. Você pode aprender a trabalhar melhor, como quem faz para o Senhor. Você pode aprender a se relacionar melhor. E tudo isso vai acarretar bênçãos sobre você.
Mas tudo começou porque o seu coração tem sido transformado. E não como se Deus fosse alguém que a gente determina aqui embaixo, ele tem que fazer, como se fosse o gênio da lâmpada. Eu determino, a porta vai se abrir. Vai lá, lembra daquelas portas do Faustão? Que o povo ia correndo, abria uma, era isopor, passava por outra, quando vê, pum! Rapaz, o que tem de crente vivendo isso? Eu vou, vai abrir, eu determino, mas dá uma carada na porta. Aí volta zonzo. Não abriu. Eu determinei e não abriu. Quem disse que você tem poder para determinar? Você tem poder para crer que Deus tem o melhor para você e te orienta nas Escrituras para você viver a vontade dEle. Esse poder você tem. Mas você não tem poder de determinar nada. Amém, irmãos? Nós não temos. Então, apenas esse parênteses, a vida cristã envolve luta, irmãos. E a gente tem que ser uns crentes mais arrojados, amém? Porque, queridos, foi domingo passado que estava frio. Os crentes sumiram. Eu perguntei para alguém, estava muito frio, pastor. Ué, se morar num lugar que neva 3 meses, então não vai na igreja? A Martinha deve ter vindo no culto da manhã. Ela me contou, deu um testemunho maravilhoso. Ela falou que teve um domingo que estava frio, ela não veio para a igreja. Aí na segunda-feira estava muito frio, mas ela levantou para ir trabalhar. E ela disse que ela estava no elevador, indo trabalhar. E o Espírito Santo falou com ela, para trabalhar não está tão frio, né? Mas para ir no culto, me adorar junto com os irmãos, está frio demais. Ela disse que ela passou uma vergonha tão grande, ela e Deus, que ela voltou para o apartamento para contar para o Odir o que Deus tinha falado com ela. E ela me disse, pastor, agora a gente não perde mais culto, por causa de frio, por causa de chuva, por causa do que quer que seja. Porque se a gente não for trabalhar, a gente recebe falta no serviço, e por isso a gente não deixa de ir. Não é? E por que para cultuar a Deus parece que não é tão importante? Olha que testemunho bom, irmãos. Eu estou igual aqueles pastores, né? Puxa a orelha de quem veio na igreja, né? Quem não veio. Mas tá bom. Mas recebe aí, guarda com você. Já indo para o final aqui, irmãos, uma verdade que o Espírito Santo nos lembra, que é importantíssima, que não há situação que ele não possa reverter. Olha só o que diz o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vale da sombra da morte, cá entre nós, não é um lugar de alegria, certo? Você não está passando pelo vale da morte. Como que, nossa, hoje o vale está muito legal. A gente sofre. É um lugar de sofrimento. Mas o versículo 5, ele sofre uma reviravolta. Olha aí. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda. Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há situação que Deus não possa reverter. A gente tem que crer nisso. Nós não somos adeptos daqueles que gostam de sofrer. Viu, irmãos? O pastor pregou que tem sofrimento. E eu gosto de sofrer, eu gosto. Eu gosto muito de sofrer. Eu amo sofrer. Não. Sofrimento é difícil, sofrimento é complicado. Sofrimento dilacera a gente por dentro, por fora. É difícil, mas tem consolo, tem conforto, o Senhor está conosco e tem propósito. E no sofrimento a gente tem que crer naquele que pode reverter as coisas. Amém, irmãos? Mostrar o propósito. Abrir os nossos olhos para a gente entender coisas que sem a iluminação do Espírito a gente não entende. Compreender, como fez com Jó. Fazer conosco também. Amém, irmãos? O Senhor tem todo o poder, a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E a gente tem que crer nisso.
em nome de Jesus. Você vai orar para alguém que está sofrendo, você não vai dizer para ele que o sofrimento aumente. Não. Senhor, que esse sofrimento passe, que o Senhor revele os teus propósitos, que o Senhor traga consolo e conforto, que o Senhor mude a situação e faça desse irmão uma bênção, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que na medida que nós somos consolados, a gente vai consolar os outros também. Às vezes está passando pelo vale porque Deus está te preparando para consolar outras pessoas, com a mesma consolação que Ele derramou sobre você. Que coisa maravilhosa, difícil, mas maravilhosa. Amém, irmãos? Deus pode usar a nossa vida, Deus pode reverter as coisas, Deus pode transformar todas as coisas, Deus transforma mal em bem, bendito é o nome do Senhor. Temos que crer nisso. Agora, sem o Espírito Santo, a gente nem lembra disso, irmãos. Sem o Espírito Santo, a gente está com crise financeira, a gente corre primeiramente para o banco. Ou os mais ingênuos e sem sabedoria, para o agiota. Ao invés de se ajoelhar na presença de Deus. A gente está com problema de saúde, a gente corre para o médico. Está errado? Não. Mas antes de tudo, a gente corre para Deus, irmãos. A gente vai buscando quem vai solucionar o nosso problema. E a gente esquece daquele que tem todo o poder nos céus e na terra para reverter todas as coisas. O Espírito Santo, irmão, mais cheio do Espírito Santo você está, mais você vai lembrar de Deus. Está complicado, vamos orar. Está difícil, vamos buscar Deus. Para que Deus, não como o gênio da lâmpada, Deus vem e muda, não, mas Deus vem e mostra. Mostra o que o Senhor está fazendo. Traz para o nosso coração aqui esperança. Fortalece a gente aí na luta, na batalha. Senhor, se tem algo que a gente está dando cabeçada por nossa culpa, ilumina os nossos olhos, para que a gente mude o rumo. A gente busca Deus, irmãos. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, outro parênteses. Não entra nesse negocinho de jogo não, viu? Qual é o nome? Qual é o nome aí? Bets, tigrinho. Irmãos, já conheço gente com a vida afundada por causa de aposta pela internet. Aposta pela internet. Deixa eu falar para você, isso é pecado, viu? Pecado. Você não está confiando na provisão de Deus. Você está achando que um jogo vai transformar a sua vida. Pastor, mas eu oro antes. Bobo. Você ora. Se Deus quisesse te abençoar nisso, Ele te dava 6 números, meu irmão. Certinho, 6 números. E o dia que sair o sorteio, ainda vai lá e joga tal dia, que esse dia vai ser o sorteio. Deus não se envolve com isso não, irmãos. Isso é jogo de sorte, jogo de azar. Você ganha, porque um monte de gente perde. O que você está ganhando, qualquer jogo, viu, irmão, de aposta, o que você ganha não é dinheiro abençoado. Qualquer jogo de aposta, ganhou, não é dinheiro abençoado. Dinheiro abençoado é aquele que vem do nosso trabalho. Amém? Jogo de aposta não é dinheiro abençoado, não. Já contei aqui a história do dizimista, né? Dizimista ofertante. Pastor, o senhor sempre prega, o senhor fala para a gente não jogar, mas, pastor, cometi o erro, fui lá e joguei. Irmão, mas que... Segundo erro, pastor, segunda coisa que aconteceu, eu ganhei. E agora, pastor, dou o dízimo ou não dou? Aí o pastor responde, mas vai errar 2 vezes. Já errou jogando, agora vai errar não dando dízimo. Mas isso é brincadeira, meu irmão. Mas deixa eu falar, dá o dízimo não, viu? Mas eu ganhei 40 milhões, eu quero dar 4 milhões para a igreja. Se a gente souber que é jogo de jogo, não aceita, a igreja não aceita. Não aceita mesmo, irmão. Não é dinheiro abençoado. Viu? Então, se for dar oferta, dá sem a gente saber. Se a gente souber, não pode. Amém? É assim, eu quero te contar, não conta. Ô, irmão, vocês sabem diferenciar a brincadeira, né? É dinheiro amaldiçoado.
Amém. Que eu fiquei pensando agora nos 4 milhões, tanta coisa para fazer. Mas é dinheiro amaldiçoado, irmãos. Mas vamos lá, deixa os 4 milhões para lá. Última coisa. O Espírito Santo nos faz lembrar do que acontece todo dia. Todo dia, sem exceção. Não importa se é tempestade, se é deserto, se é... mais cheio do Espírito Santo está, mais você vai lembrar disso, meu irmão. E olha só, versículo aí, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você não pode esquecer, meu irmão. A gente vive num tempo aí. Esse dia eu estava numa reunião de pastores e falaram assim: quantos seguidores você tem no Instagram? Parece que o nosso valor está associado a isso. Eu falei, eu tenho lá uns 3 mil alguma coisa. Um falou assim, mas que pouquinho. Eu falei, ué, mas quanto que tem que ter para ficar montão? Né? Vocês me seguem lá, irmão, já dá uma ajuda. Aí eu falei assim, gente, estou falando sério. Isso aí virou status. É bobo, a gente vai até rir, mas olha que imbecilidade, né? O número de seguidor no Instagram mostra se você é bem quisto, bem visto, uma pessoa. Que tolice. Deixa eu te falar, você pode ter 0. Tem gente que talvez nem tenha rede social. Tem 2 seguidores, meu irmão. Bondade e misericórdia, que vale mais que todos os outros. Te seguirão, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Todo dia, meu irmão, não importa a situação. Se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai ser lembrado. Bondade e misericórdia estão aqui. Bondade está de um lado, misericórdia está do outro. Que coisa maravilhosa. Amém, irmãos? E quem não precisa de bondade e misericórdia? Todos nós precisamos. Amém, irmãos? E o salmista Davi termina, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É para a eternidade que a gente vai, irmãos.